Pronto, de facto, o problema do mal faz com que seja mais difícil acreditar em Deus. Isso Sim. é pelo Sim, menos isso é- à isso é óbvio. primeira vista, não é? O que nós estamos a dizer é que, do ponto de vista lógico, o problema do mal não é conclusivo. Cada vez Sim, que conseguimos arranjar uma resposta, o Gonçalo vem cá dizer: não ficou resolvido o problema. Porque não fica. Porque esse A problema verdade não é que fica, não fica. Esse problema da criança de cancro Não há fica forma de resolvido. resolver. Vocês a verdade é que vão não ler fica. o catecismo e diz lá muito claramente Sim. que Eu estava a pensar em vários artistas. Precisamente o contacto com a dor e com o mal, o efeito que teve na sua arte, fosse a escrita, fosse a pintura, fosse a música, foi uma espécie de amplificação, não é? Muito bonito. Dos Sim. seus talentos, porque através da dor, isto até do ponto de vista da fé é muito bonito, embora muitos destes às vezes sejam ateus, a dor no final do dia, mesmo sem o saberem, acaba por ser uma participação na cruz de Cristo, não é? Mas pronto, lhes revelou algo daquilo que é o sentido de Deus para a humanidade. acham que há aqui mais algum ângulo. Bernardo e Gonçalo, Eu acho que falte- ficou completamente resolvido. Este tema está fechado. Não precisa. Está feito. Fecha a porta. Passamos ao feito. próximo. Não, Ateus, procurem a igreja mais próxima e batizem-se. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Trivium, onde dois jovens pais de família falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo, como sempre, está o Bernardo, mas hoje não estamos sós. Como sabem, já tivemos um primeiro episódio com os nossos amigos Bernardo e Gonçalo do Café Ciência e Fé, onde abordámos os temas da existência de Deus, do ateísmo também, e como também, de alguma forma, ele perdeu influência no mundo. E hoje temos uma segunda parte deste episódio, onde vamos abordar alguns temas também que nos parecem muito interessantes, a começar pelo problema do mal. Não é, Bernardo? Já agora estás aí? Estamos aqui. Estou eu e está o outro Bernardo e o Gonçalo. Estou já mais com o Bernardo. Olá. Já mais com o Bernardo. Cuidado com a ambiguidade. Temos que arranjar aí um truque. Portanto, acho que Bernardo podemos... Trivium e o Olá. Bernardo Quadrivium. Parece-me bem. Bom, bem. mas antes de mais dizer que é um gosto estar de volta aqui Claro que a sim. este programa. Pá, e obrigado pelo convite. E Nós é que agradecemos. Obrigado. a primeira parte foi uma conversa interessantíssima. Agora vamos continuar, não é? Mas eu devo dizer que nós é que agradecemos, porque se não fosse o Café Ciência e Fé, peço desculpa, nós os nossos ouvintes não nos conheciam as caras, portanto vocês obrigam-nos aqui a... Pronto, Bom, assim vamos já lá ver se nos isso é bom ou conhecem na mau, rua. não é? Estás a agradecer. Vamos lá ver se isso é bom ou mau. Essa parte deixa-se para os ouvintes, não é isso? O veredito. Exatamente. Não, Ah, mas então, se os nossos ouvintes recordam bem, nós terminámos o último episódio com... Estamos aqui numa conversa com graça, mas acabámos num assunto sério. Se bem se recordam, estávamos a falámos das principais provas da existência de Deus, e depois, à boa moda de São Tomás, se bem que São Tomás até o fazia antes, dissemos então, e quais é que serão os melhores argumentos para a não existência de Deus? E já que estávamos a falar em São Tomás, o próprio São Tomás, o grande problema que identifica, como tínhamos falado no último episódio, é precisamente aquilo que a tradição chama o Mysterium Iniquitatis, o mistério do mal, o problema do mal. Gonçalo, Bernardo, como é que podemos abordar isto? Bom, a última vez nós começámos a tocar um bocadinho neste tema, não é? Mas depois acabámos de ficar sem tempo, então tivemos que seguir em frente. Mas aqui, de facto, o problema do mal é um problema que é o principal argumento contra a existência de Deus, não apenas pela sua dimensão intelectual, mas também pela sua dimensão emocional, porque é algo que acaba por nos tocar, não é? Todos nós experienciamos mal nas nossas vidas, às vezes de forma mais intensa, às vezes de forma menos intensa, e é uma coisa que mesmo
o chato do problema do mal é que mesmo quando existe uma resposta intelectual, existe sempre esta dimensão emocional da qual não é fácil escapar. Mesmo que nós consigamos, aqui através de argumentos lógicos, mostrar que o argumento do mal, o problema do mal, não é uma questão conclusiva, portanto não nos mostra que Deus não existe, existe sempre esta dimensão pessoal e do sofrimento, e quando vemos crianças inocentes a sofrer e coisas desse estilo, não é? Tanto na vida real como na literatura, isso é algo que mexe connosco do ponto de vista emocional e faz com que o problema do mal tenha uma força que vai muito para além da sua dimensão lógica. E portanto nós aqui, de certa forma, acabamos por ter dois tipos de abordagens, não é? Temos a dimensão mais lógica e temos a dimensão mais emocional, que se calhar não vamos abordar aqui hoje, porque seria tema para vários episódios, não é? Sim, mas eu acho que essa ressalva é muito importante, Gonçalo. No fundo, nós temos de ter a noção que para uma pessoa que passou por uma experiência má, ou que viveu uma grande dor ou um grande trauma, argumentos racionais sabem muito pouco, não é? Sim, E, sim, sim. portanto, não é? É uma precaução importante que nós temos que ter, até por consideração pelas dificuldades que cada qual vive, não é? Que quando estamos aqui a tratar este tema racionalmente, temos a perfeita noção dos limites, não é? Dessa análise racional. Sim, temos que fazer o esforço um bocadinho de nos desligarmos da parte emocional, Sim, mas sim, obviamente, não é? Quando a pessoa se depara com a realidade e está numa situação de grande sofrimento, nós não vamos, por exemplo, chegar ao pé de uma mãe que acabou de perder um filho e dizer: olha, mas sim. os argumentos racionais mostram que isso aí Exatamente, não, sim. Não, isso não mostra que Deus não existe, não é? Exatamente. Não vamos dizer isto, não é? Seria uma crueldade indescritível, não é? Mas A única coisa que há a fazer aí é compaixão, não é? Ou seja, sim, sim, sofrer com a sim. pessoa, tentarmos unir-nos ao sofrimento da pessoa, e é o melhor que podemos fazer, porque nesse momento não há explicações possíveis. Sim, mas em parte por isso também é que é útil nós pensarmos nisto quando não estamos nessa situação. Claro, Porque se nós já tivermos a situação mais ou menos resolvida na nossa cabeça, antes de sermos sujeitos a uma situação dessas, não é? Isso vai nos ajudar de alguma forma a seguir em frente quando o sofrimento chega, não é? Embora não seja. Pronto, vai nos ajudar, não é? Não resolve os problemas todos, obviamente, não é? claro. Mas pronto, aqui vamos focar mais na parte, na parte lógica, não é? Sim, pronto, é isso. Ou seja, como é que se pode. Eu acho que aqui esse considerando está entendido e faz todo o sentido, é importante fazer. Mas como é que podemos responder quando alguém nos diz: se Deus existisse, então não permitiria que houvesse tantas crianças com leucemia ou a morrer à fome, ou há um tsunami qualquer no Golfo da América, agora não se pode dizer do México, e dizimou não sei quantas pessoas também que também não fizeram nada. Ou seja, que respostas, não no plano emocional, ok, mas no plano racional, que respostas é que nós podemos ter aqui? Eu acho que no fundo acabaste de formular aquilo que costuma-se chamar o problema lógico do mal, que é muito comum, é a primeira coisa que vem à cabeça. A pessoa começa a pensar desta maneira: bom, se Deus existe, e se for o Deus que os cristãos apresentam como alguém sumamente perfeito e omnipotente, não é? Ou seja, se Deus pode fazer tudo, se não há limites para a potência de Deus, para as suas capacidades, e se Deus é um ser perfeitamente bom, então o mal não pode existir. No fundo, eles são por uma lógica do mal, é dizer que há aí uma contradição lógica. Destas três coisas, uma delas tem que ser falsa, não é? Se o mal existe, não é? E essa parte não se nega, não é? Toda a gente se experimenta o mal na sua vida, então ou Deus não é omnipotente, portanto Deus não consegue travar o mal, ou então Deus não é perfeitamente bom. Deus é um ser que tem uma moral imperfeita. Ou então as duas coisas, não é? E isto é o que se chama um problema lógico do mal, que foi muito discutido pelos filósofos no século XX, no começo do século XX, para metade do século XX, e ali para meados do século XX, mas que depois, já na segunda metade do século passado, começa a ser contestado fortemente. Há alguns filósofos cristãos que se destacam nessa contestação, e no fundo o debate académico ultrapassa essa questão do problema lógico, e o que se põe acima da mesa é uma coisa muito simples, é dizer o seguinte: quando a pessoa diz que há uma contradição entre a omnipotência de Deus, perfeição de Deus e existência de mal, a pessoa tem que provar que Deus não tem razões suficientes para permitir o mal. Eu vou voltar a repetir que este ponto é super importante. Quem defende que há uma contradição tem o ónus de provar que Deus não tem qualquer razão para permitir o mal.
Ou seja, não está a dizer que Deus deseja o mal, porque se Deus desejasse o mal, Deus não seria um ser perfeito. Mas a pessoa que diz a contradição está, talvez não se dê conta disso, não é? Mas tem uma responsabilidade enorme. Vai ter que provar que Deus não tem qualquer razão para permitir o mal. E os filósofos cristãos no século passado, a partir dos anos 60 e 70, filósofos como Alvin Plantinga, por exemplo, nos Estados Unidos, disseram isto, disseram, senhores ateus, vocês não conseguem provar isto, não conseguem provar que Deus não terá uma ou mais razões suficientes para permitir o mal. E, portanto, esta contradição, na área dos especialistas, né, no debate académico, esta contradição já não tem grande força académica, já quase ninguém defende que há uma contradição lógica. Continua-se a dizer que sim, ou seja, que há aqui um desafio de explicar o mal, ou seja, o problema filosófico não desapareceu, mas já não há quase filósofos morais nenhuns que frisam a O problema desta contradição lógica. perspectiva lógica. Sim, ou seja, é muito difícil provar que há uma contradição lógica. Basta que haja uma só razão para Deus permitir algum tipo de mal e já a contradição desaparece. Sim, no Sem fundo o que dúvida. nós estamos a dizer não é que o problema do mal tem uma solução satisfatória. Não é? Certo, O que nós estamos a dizer, pronto, é que de facto o problema do mal faz com que seja mais difícil acreditar em Deus. Isso Sim. é pelo Sim, menos isso é à óbvio. primeira vista, não é? Pelo menos assim Isso é à primeira vista e do ponto de vista Certo. emocional, não é? À primeira vista. Mas o que nós estamos a dizer é que do ponto de vista lógico, o problema do mal não é conclusivo. E não sendo conclusivo, se nós temos outros argumentos, como os que falámos nos episódios passados, não é? Que nos apontam para a existência deste ser, então nós podemos pegar nesses outros argumentos para justificar que este ser existe, não é? E não sendo o problema do mal conclusivo, nós vamos ter que confiar, não é? Que, ok, se não é conclusivo, então ele tem que ter uma razão para permitir este mal. Eu diria que era Sim, por aqui. e claro, e nós também temos a noção de que como somos criaturas finitas, não temos acesso à informação que Deus tem, porque o cristão também diz que Deus é omnisciente. não é? Exatamente. E nós não somos omniscientes, portanto nós não temos a pretensão, nem podemos ter, de conhecer todas as razões de Deus ou de saber porque é que Deus permite certos tipos de mal, não é? Eu até acho que é útil. Força. E só quero tirar uma dúvida, pronto, que é um debate que eu não estou muito a par, mas, ou seja, quem defende que não pode haver, não me estou a explicar. A minha pergunta é: existem aqueles que dizem que Deus não pode existir por causa do mal, mas Sim. pergunto se também existem aqueles que dizem que Deus existe, mas é um Deus mau. Não sei se vais entender. Sim, Também- eu acho que é Era possível uma das que haja. hipóteses. Um jadão de miurgo, não é? Sim, é uma das hipóteses. Haverá sempre pessoas que pensam isso, mas eu diria que os campos não se dividem muito assim. Eu diria que os campos dividem-se entre o ateu, que diz que Deus não existe, ou o agnóstico, que não sabe, e o cristão, que não aceita isso. O cristão, todos os cristãos, todas as denominações que são cristãos, não é? De próprio nome, dizem que Deus é um ser perfeitamente bom, portanto também não aceitam que Deus queira o mal, não é? Nenhum porque cristão apesar de aceita que ser- Deus queira o mal. Apesar de ser hipoteticamente possível, não é? Habitualmente no nosso contexto ocidental, a discussão é entre cristianismo Exatamente. ou ateísmo, não é? Não é entre Certo. cristianismo e Claro. manicaísmo. E coisa assim, manicaísmo, por exemplo, se manicaísmo é uma heresia. Ou uma- Sim. Sim, mas ou- de um neste, ponto caso, de neste caso não vista era manicaísmo, mas era estritamente. mas sim. Mas Por acaso não normalmente- estás muito longe disso, porque o manicaísmo dizia que havia dois princípios eternos, não é? O bem e o mal. Portanto, Exatamente. Por isso, no fundo, por isso é que eu o me lembrei, manicaísmo explicava o mal. não pois o dizia, manicaísmo mas não explicava o dizia mal. que Deus era mau, não é? Não Existiam, dizia eram que os Deus era dois mau. princípios. Não, tal e qual. Tanto quanto eu sei. Sim, não, exatamente. E sabes bem. Olha, então, mas se calhar então, vamos lá ver. Já vimos aqui duas possíveis respostas, obviamente não vamos explorar aqui, e quem quiser convido a verem o... Não sei se é um ou mais episódios, mas sei que vocês têm... Nós já temos para aí uns É uma saga. 4 ou 5, não? Tem uma Temos saga, uma saga pronto, que vai a é meio, isso. com quatro Tem episódios e vai a saga, meio. Sim. tem uma saga que vai a meio precisamente sobre este problema, portanto não Sim. vamos escutar o problema aqui, mas já vimos aqui respostas, vamos só recapitular respostas que eu acho que são interessantes para os nossos ouvintes. Uma delas é que nós não temos uma noção total da realidade, nem quais é que são as verdadeiras consequências totais daquilo que nós consideramos mal num determinado momento. Outra resposta que é uma distinção que é subtil e que nós aqui, enquanto falávamos, pareceu-me que partimos todos desse pressuposto, mas pode não ser óbvio para toda a gente, que é a questão da diferenciação entre a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva. Não sei se estou a utilizar os termos corretos, Sim. vocês Sim, corrijam tá. se eu Tá estiver muito a bem dizer alguma coisa mal. Porque uma muito coisa bem é Deus desejar o mal, como estava a dizer o Bernardo, que não é o caso. Não. Outra coisa é permitir, por razões que são da sua
insondável providência, não nos cabe a nós, podemos intuir na nossa própria vida coisas que nós consideramos mal num momento e que depois, se calhar, passado uns anos, vimos, olha, ainda bem que aconteceu aquilo, pareceu-me um desastre, mas ainda bem que aquilo aconteceu. E acho que todos nós, com vidas melhores ou piores, acho que todos nós passamos por isso. Portanto, acho que é um conceito mais ou menos intuitivo perceber a diferença entre as duas coisas. Depois há uma terceira resposta que nós ainda não exploramos e que eu se calhar vos perguntava se não faria sentido falar um bocadinho dela, que é muito daquilo que nós consideramos mal nem sequer pode ser diretamente atribuído a Deus, na medida em que é consequência direta da nossa liberdade. Sim, essa é a resposta típica do livre-arbítrio, sim. Exato, eu ia pegar por aí, porque aí isso dá-nos aqui um ponto essencial e que não se pode não referir numa discussão deste tipo. É que existe o motivo principal pelo qual o mal existe, ou pelo qual nós conseguimos explicar que o mal existe, não é? É porque sem liberdade não há amor. E o amor é o bem maior que há aqui no meio disto tudo, não é? Porque para existir amor é preciso liberdade. E a partir do momento em que nós temos seres livres, não é? Eles podem, pela definição de serem livres, não é? Escolher livremente contra Deus, senão não seriam livres, não é? E portanto, a partir do momento em que estes seres existem, é natural que o mal possa existir. E portanto, sim, existe aqui esta consequência direta que para nós podermos amar é necessário que tenhamos a possibilidade de fazer o mal. E poderia haver alguém que dizia assim, mas porquê é que vocês cristãos estão tão preocupados com a liberdade e preferem pagar o preço do mal para ter liberdade? É que tu acabaste de explicar tudo, Gonçalo. Como Deus é amor e não há amor sem liberdade, liberdade e amor estão intimamente ligados, não é? Portanto, a última realidade que existe é o amor e não faz sentido falar em amor sem haver liberdade, não é? Só quem é livre é que pode amar, não é? E portanto é super importante essa distinção. Por isso é que o mal é um preço que Deus está disposto a pagar para ter um bem maior, que é o amor, que é a própria natureza de Deus. Sim, para nos dar a possibilidade de amarmos também. Porque Claro. Deus já amava, não é? De participarmos na existência de Deus, no amor de Deus, tal e qual. É isso mesmo. Exatamente. Porque senão não teríamos essa possibilidade. Mas é claro que depois existe, como estavas a dizer aqui, esta questão. Isto explica o mal, podemos dizer, moral, não é? Porque a partir do momento em que há liberdade eu posso escolher contra a vontade de Deus, mas não explica logo o mal natural, que são estes outros males que nos acontecem, doenças e coisas desse estilo, que se calhar algumas delas são consequência da nossa liberdade, mas não todas, não é? Há coisas que acontecem e que a minha liberdade não tem nada a ver com isso, não é? Mas... Sim, por isso é que se fala sempre muito dos exemplos das crianças. E quer dizer, quando se fala das crianças, estou-me a lembrar dos irmãos Karamazov, não é? Vocês não sei se leram ou não, mas havia o irmão do meio, era o Ivan, era Ivan, Sim. não era? Ivan Sim, Ivan. Karamazov, que é uma personagem que é muito interessante. E de facto era aí, mas como é que há as crianças que ele amava apaixonadamente a humanidade em geral, mas tinha assim um certo repúdio depois à pessoa particular, não é? Que é um bocado como muitos ateus se situam. Eu acho que é uma personagem que tem muita graça. E é sempre esse exemplo que eles pegam. Sim, obviamente não estou a querer generalizar, mas acho que é um erro mais ou menos comum. Amar a generalidade como conceito abstrato. Já agora, só para os nossos ouvintes, porque a frase é mesmo uma frase espetacular. Na tradução em português, a frase que estavas a dizer do Ivan é: quanto mais amo a humanidade em geral, menos amo o homem em particular. Uma frase. É isso. É genial. E sobre as crianças, ele tem esta frase horrorosa em que ele diz: as crianças, enquanto ainda não são repugnantes, podem ser amadas mesmo de perto. que é uma frase mesmo super cínica, terrível mesmo. Desculpa, mas eu não resistia. O Ivan é mesmo muito característico. Pá, é extraordinário, de facto. E os irmãos também, o Aliosh é incrível também. Mas já estamos aqui a divagar. Mas isto para dizer qual é que é o grande exemplo que ele pega. É porque é que morrem crianças? Porque é que morrem crianças no mundo? Essa é a grande objeção. É fácil explicar que é um problema humano, mas quer dizer, há crianças também que morrem tremores de terra, não é? com um cancro, que não quer dizer que não há, ou um tremor de terra, ou o que for, que é muito difícil de dizer, pelo menos do ponto de vista estritamente material, que é consequência da liberdade humana. Pode ser. Nós temos um episódio, Vasco, eu não sei se vocês por acaso viram, no Trivium, em que falávamos do Covid, e na altura surgiu esta discussão
Será que Deus castiga? Foi uma questão que surgiu na altura, nós discutimos, nós explicámos que, embora infelizmente muitos teólogos e às vezes até pessoas da hierarquia da igreja tentem dizer que não, a verdade é que aquilo que é a tradição e que é a doutrina é que Deus pode castigar e não castiga só, por assim dizer. Os castigos de Deus são misericórdias, na realidade. É verdade. E os castigos podem acontecer durante a nossa vida, não têm necessariamente de ocorrer só depois do juízo particular ou do juízo final. Até é melhor que aconteça durante a nossa vida, apesar de nós não gostarmos. Agora... É muito melhor que aconteça. Durante a nossa vida, Deus me livre. É muito importante termos essa noção, porque um dos grandes teólogos da cristandade, Santo Agostinho, é claríssimo, e nós podemos facilmente ler, até de forma gratuita, descarregar na internet, no site da Gulbenkian, descarregar A Cidade de Deus, em português, que é uma obra benemérita da Gulbenkian, oferecer gratuitamente o PDF da Cidade de Deus, dos 3 volumes, no seu site, e eu e o Gonçalo estivemos a preparar este tema e fomos buscar lá as citações, e o Santo Agostinho é claríssimo, no livro 13, no capítulo 3 ele é claríssimo a dizer que, por exemplo, a morte do homem, não é? E o sofrimento físico em geral são, entre outras coisas, o castigo merecido pela desobediência de Adão e Eva, não é? Portanto, Santo Agostinho é claríssimo em relação a essa componente e qualquer pessoa entende com as devidas proporções, não é? Quem tem filhos, que não há educação nem há disciplina possível sem qualquer tipo de justiça e de castigo, porque no fundo faz parte da formação do ser humano, não é? De formar a nossa liberdade, não é? De treinar a nossa liberdade para escolher o bem e evitar o mal, não é? Quando a criança é pequena tem que começar por ter a privação de algo que gosta, porque ainda não tem a idade da razão, ainda não tem a razão maturada para perceber o bem e o mal, não é? E portanto é essencial começar por algo mais simples, não é? E privar uma criança de coisas que ela gosta quando ela se comporta mal. Isso é super importante. Não há ninguém que eduque. Quem não educar assim está a falhar a obrigação de educação, não é? Sim, Mas só uma coisa. Sim, mas isso é muito giro, mas daí a dizer que uma criança morrer de cancro evidente. É um castigo. Daí há aqui um salto. Daí eu dizer que há uma questão de proporção, não é? Daí eu dizer que salva a proporção, não é? Salva a proporção, claro. Não, mas isto para dizer que podia haver alguém um purista anti-castigo. Isso é um bocado absurdo. Uma pessoa não pode ser purista anti-castigo, não é? Ou seja, existe uma componente até certo ponto muito defensável do castigo, não é? Claro que quando estamos a falar de uma doença de uma criança, estamos num terreno completamente diferente, não é? E este tipo de argumentos já não funciona, não é? O Vasco ia dizer qualquer coisa. Não, eu ia dizer, ou seja, parecia que estávamos aqui a colocar castigo e mal no mesmo plano, mas Gonçalo, acho que disseste bem. Mas é isso que dizias, Bernardo, acho que ainda hoje li, para quem segue aquele Novo Testamento, de capa encarnada dividido por dias, hoje no Apocalipse lia-se precisamente isso numa das cartas, não sei se carta à igreja, bem, não é das cartas no Apocalipse, a mensagem à igreja de Laodiceia, salvo erro, diz isso, quer dizer, Deus castiga como um pai a um filho, salvo erro, enfim, não quero estar agora aqui a adulterar a Sagrada Escritura. É evidente que a proporção é outra, não é? Mas Deus é um pai, não é? E no fundo é interessante esse ângulo, porque da perspectiva de Deus nunca deseja o mal. E portanto, da perspectiva de Deus, este castigo é não só um ato de justiça, mas também um ato de reparação do mal feito, portanto, desse ponto de vista é justo, e de querer o bem da humanidade, e de querer o bem do ser humano. Ou seja, não é... A intenção é tal como a de um pai. Essa citação é muito oportuna. É corrigir a rota. O meu ponto aqui, e acho que se percebe, mas para ficar claro, é dizer que às vezes há coisas que nós percepcionamos na nossa humanidade como mal, que na realidade podem nem sequer ser mal. Estava a abrir aqui uma na ótica de Deus. Sim, sim, na ótica de Deus, exato. Tanta coisa que às vezes acontece na vida. Olha, nós temos, quer dizer, o Gonçalo não, mas há de ter, se Deus quiser. Todos nós já temos bebés, ou já tivemos bebés, filhos. Quer dizer, nós temos de fazer coisas horrorosas aos miúdos quando eles estão constipados. Por exemplo, enfiar o soro pelo nariz acima. É verdade. A criança percepciona aquilo como o pior mal que veio à humanidade. E não é, e nesse caso nem sequer é castigo. Nesse caso é só bem, mas que o bebê... Mas isso é uma boa analogia, Bernardo. É uma boa analogia para nós adultos. Mas com isto fazemos imensas coisas. Só para se perceber que Deus é pai. Portanto, há coisas que nos custam, que nos parecem horrorosas e que não são ótimas. Eu vou aproveitar essa analogia é muito boa. Aproveitar essa analogia, porque nós começámos a falar... analogia do soro. Vamos Sim, não, essa analogia do soro é ótima, porque é preciso aqui, já agora, ver como é que nós começámos este episódio. Começámos por dizer que Deus pode ter razões suficientes
suficientes para permitir um mal. Ora, na perspectiva daquela criança, daquele bebê que lhe enfia o soro pelo nariz adentro, não é? Para limpar as fossas nasais, não é? Ele ainda não sabe, mas o pai tem razões suficientes para que a criança passe por aquele mal. Na ótica da criança, a criança podia perguntar: será que este fulano não tem poder para evitar isto? Ou será que este fulano quer mesmo fazer mal, não é? Nós temos que dizer à criança: não, nem uma coisa nem outra. Eu tenho poder para não te fazer isto, não é? E no entanto, também não te quero fazer mal. Eu quero-te curar, não é? Eu acho que a analogia é super interessante, porque mostra que, tal como um pai tem razões suficientes para permitir que um filho experimente sofrimento, não é? Para o bem dele, também assim Deus age connosco. Isso. Sim, se bem que não resolve o problema. Ou seja, a questão Não do resolve a cancro questão da criança Gonçalo com está câncer, sempre não a é? estragar. Cada Ainda vez não que nós resolvemos conseguimos essa. arranjar uma Ainda não resposta- resolvemos essa e isso que não vamos resolver. Cada vez Sim, que conseguimos arranjar uma resposta, o Gonçalo vem cá dizer: não ficou resolvido o problema. Porque não fica. Porque esse a problema verdade é que não fica. Esse problema da criança de cancro Não há fica forma de resolvido. resolver. Vocês A vão, verdade é que vão não ler o catecismo e diz lá muito claramente Sim. que só à luz da fé se consegue compreender, e mesmo assim não ficamos satisfeitos com a resposta. Eu digo Não, sempre nesta isto vida. porque eu ponho na posição de alguém agnóstico ou ateu que está a ouvir isto, e a pessoa vai pensar: ok, então, mas e a criança que morre de cancro? Isto não resolve Claro. o problema. E fazes Não bem em resolve. pôr-te na pele E eu desse acho que ouvinte, Gonçalo. eu acho que nós temos que ter esta transparência. O problema não fica resolvido. Não. O que acontece é que, do ponto de vista lógico, o que nós mostramos é que o caso não fica fechado, e com outros argumentos para a existência de Deus nós podemos confiar que Deus tem um motivo para permitir isto. Mas a verdade é que nós não sabemos qual é esse motivo, e do ponto de vista emocional isto não resolve, não é? Não resolve. E é importante ter esta transparência. E é Agora, precisamente um salto de fé, não é? É um salto de fé acreditar que Deus tem esses motivos, que a minha mente finita não alcança, mas é um ato de fé e nós temos que admitir a insuficiência ato de confiança. explicativa, sim, desses casos limite. Sim, agora nós não sabemos, por exemplo, se pelo facto desta criança morrer de cancro vai ter a disposição de alma indicada ou necessária para passar a eternidade com Deus, e se calhar, se não tivesse morrido tão cedo e morresse só mais tarde, tinha-se perdido. Existe essa possibilidade e nós não sabemos, não é? Sim, Isto é duro esse de se ponto é dizer. super importante, Gonçalo. Esse ponto é Isto é super duro de se importante. dizer e é duríssimo, mas a verdade é que, se calhar, do ponto de vista de Deus, e estou aqui um bocado a colocar-me na cabeça de Deus, que é algo que Não dá. Que é arriscado. Não dá, não é? Muito arriscado, não é? Mas tu és engenheiro, Gonçalo. Não tens- Sim, mas estás desculpado. eu diria que no limite é mais importante a salvação eterna das almas, não é? Do que os sofrimentos que elas passem Tal e aqui qual, na Terra. tal e qual. E isto é duro de se dizer, especialmente para quem cá está, não é? Mas Mas na perspectiva da vida eterna, isso muda Sim. tudo. Na perspectiva de que a vida acaba com a morte, não se compreende. Na perspectiva de que há vida eterna, isso muda tudo, não é, Gonçalo? Sim, e por isso é que nós, para conseguirmos dar a volta a isto, temos que de alguma forma tentar mentalmente afastar-nos da parte emocional para podermos compreender a parte racional. Mas pronto, mas é sempre, nunca fica fechado, não é? Nunca fica. E tem de ser pela fé, e nós sabemos que a fé não é simplesmente uma questão emocional, não é? Quer dizer, a fé pode nos dar graças para conseguir, pode nos dar e dá, nós sabemos, graças que são eficazes e que nos permitem e nos permitirão ultrapassar situações duras. Deus nos livre de ter uma dessas, mas as que forem, quer dizer, obviamente que vai sempre doer e vai ser sempre difícil, mas de facto só mesmo a fé é que responde a isto. No fim do dia, o Padre Paulo Ricardo diz muitas vezes que muitas vezes a graça vem pela desgraça, ou quase sempre a graça aparece pela desgraça. Não é? Às vezes são nestas experiências de limites que as pessoas, quer dizer, podem enlouquecer Deus, também, não é? mas no limite, à procura de uma resposta, a única resposta que encontram é Deus. E depois, pela graça, por acaso é curioso, se calhar posso trazer também esta questão para a discussão, se não vos parecer mal. O que é que eu digo? Vocês fazem um trabalho meritório que nós estivemos aqui a discutir, de dar razões para a nossa fé, como diz a carta, não é? Tendo razões para... Mas a verdade é que é verdade que há vários exemplos de pessoas que se converteram na sequência de uma conversão intelectual, por assim dizer. Mas se calhar 90% das pessoas ou 99% das pessoas não se convertem na sequência
de estarem convencidos intelectualmente de que as razões são fantásticas. Sim, o mais possível. O Peter Crift, que é insuspeito nesta matéria, diz que a conversão ocorre sempre primeiro no coração. Porque a fé é uma virtude teologal, ou seja, é uma virtude que é dada por Deus. Não é? Ninguém tem fé se Deus não der essa fé. O que nós fazemos com o nosso trabalho é tirar as pedras do caminho para que não hajam obstáculos intelectuais a essa graça de Deus. Mas por isso é que é tão importante rezar pelas pessoas a quem vamos falar, por exemplo. Porque é através da oração que podem vir mais pode vir essa graça, não é? Essa graça do dom da fé que vem de Deus. Mas se nós conseguirmos tirar as pedras que as pessoas acham que têm no caminho e mostrar que essas pedras na realidade são grãos de areia e se podem varrer para o lado, não é? Sem dúvida. Algumas são pedras mesmo, não é? Mas o problema do mal é mesmo uma pedra. Mas podemos desviar estas pedras, não é? Se o conseguirmos fazer, estamos a abrir caminho para a graça atuar de forma simplificada. E eu acho que Deus pode sempre dar a graça, mas estamos no fundo a fazer parte do plano providencial de Deus para que isto aconteça. Isso. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? E depois cada caso é um caso, não é? Há gente em que é preciso tirar as pedras do caminho primeiro, há pessoas que primeiro recebem o dom da fé, recebem a graça da fé, mas que depois precisam... Olha, eu sou a pessoa que continua a precisar de continuar a explorar e a perguntar. Graças a Deus tenho tido a graça de cada vez que me aparece uma incoerência qualquer, vou estudar e felizmente nos últimos 2000 anos já toda a gente, acho que já surgiram todas as dúvidas possíveis e imaginárias, mas pode haver alguém com uma criatividade superior que consiga inventar uma questão que ainda não está respondida, ou por São Tomás, ou por Santo Agostinho, ou pelos milhões de páginas do magistério. Eu também, se me permitem, faço aqui à nossa incapacidade racional ou filosófica de explicar aquela tragédia para a qual não encontramos razão, não é? Deixa-me tirar aqui dos galões de quem já tem quase meio século, que também não é só coisas más, não é só coisas más, também tem algumas vantagens. E eu, em 49 anos, tive 2 experiências na minha vida muitíssimo dolorosas, em fases diferentes da minha vida, e eu acho que quando a pessoa passa por isso, assim, grosso modo, há 3 tipos de atitude que nós podemos ter, não é? Podemos revoltar-nos contra Deus, não é? Ou contra a nossa situação. É a reação muito humana da revolta, não é? Quando a pessoa não compreende, pode-se revoltar muito facilmente. Há outra reação perigosíssima, que é a letargia. A pessoa fica letárgica, a pessoa não reage nem bem nem mal, fica completamente apática, não é? Que também é muito mau isso, não é? É uma não reação. No fundo é como se não se aprendesse nada, porque às vezes com a revolta até pode haver algo pedagógico na revolta se depois ela for superada, não é? No meu caso, destas 2 situações muitíssimo diferentes que me aconteceram na minha vida, de tragédia relativa, e depois tudo é muito relativo, não é? Cada pessoa tem a sua noção do que é mau ou não, mas no meu caso, quer num caso, quer noutro, e isto foi algo que me aconteceu naturalmente, nem me lembro de ter refletido muito sobre isso, mas no meu caso eu segui a terceira via, e a terceira via, portanto, não foi nem a da revolta nem a da passividade, foi a reação de confiança em Deus. Felizmente não pensei muito no assunto. Para mim pareceu-me óbvio que o único caminho que havia era o de confiar em Deus. E dei bem com isso. Ou seja, para mim, estas 2 experiências muitíssimo dolorosas ensinaram muita coisa e aproximaram-me mais de Deus. E, portanto, é interessante também, há bocadinho, já não sei quem estava a dizer, acho que eras tu, Gonçalo, alguém estava a dizer aqui, que quando não há respostas racionais, não é? As coisas são como são e a única hipótese é a fé. É mesmo a confiança em Deus, porque nós não temos a resposta. Acho que foste tu que disseste. Já fui eu, agora estou já lá está, dos 49 anos. Já não me lembro porque é que disse o quê. Sabes, mas é isto que eu queria só acrescentar. Está gravado. Sobre isso que disseste agora. Depois vemos no vídeo árbitro. Certo. Uma coisa... Mas é isso, ou seja, no fundo, nós não precisamos de ficar frustrados e dizer, pronto, olha, não há resposta para o drama humano, é assim. Não. Nós podemos confiar em Deus e ver o que é que acontece. No meu caso, correu bem 2 vezes na minha vida. E unir-nos à cruz de Cristo. Mas ia dizer, há aqui uma questão prática. Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Peço desculpa, Gonçalo.
Eu entendo as três respostas possíveis, mas parece-me que há uma que fica talvez a meio caminho entre a letargia E a revolta. e a conversão. Não, e a conversão mesmo, Ah, o sentido de esperança. E quando estavas a falar, eu estava a pensar em vários artistas que precisamente o contacto com a dor e com o mal, pronto, estamos a falar do mal, mas também, sim, pronto, o contacto com a dor, o efeito que teve na sua arte, fosse a escrita, fosse a pintura, fosse a música, foi uma espécie de amplificação, não é? Muito bonito. Sim, sim. Dos seus talentos, verdade. precisamente porque através da dor foi-lhes quase. Isto até, do ponto de vista da fé, é muito bonito, embora muitos destes às vezes sejam ateus ou agnósticos ou o que seja, mas de facto a dor, ou seja, eu digo que é bonito do ponto de vista da fé, porque no final do dia, mesmo sem o saberem, acaba por ser uma participação na cruz de Cristo, não é? Que também iremos falar Exatamente. daí a pouco, mas pronto, lhes revelou algo daquilo que é o sentido de Deus para a humanidade e o sentido de dor até, e a partir daí, pronto, seja a criação da música, bem, o Dostoiévski falámos há pouco, quer dizer, foi um tipo que sofreu, Sim, quer dizer, Exatamente. sofreu imenso, não é? e por acaso um dos seus romances mais pequenos e que me marcou imenso, o tipo teve que passar pelo vício do jogo, não é? Para escrever um pequeno romance brilhante sobre o jogo que é o jogador, não é? É E é verdade. E esteve à engraçado, frente do pelotão de fuzilamento. Exatamente, pronto, também isso, exatamente. Mas é interessante, e lá está, ou seja, não há, às vezes os artistas podem não chegar à esperança e à confiança total em Deus, mas também não se ficam pelo mero nihilismo, percebes? Portanto, acho que há ali às vezes Boa. Eu concordo, e é interessante, e ainda bem que esse exemplo veio, porque é mais uma resposta ao problema do mal, e curiosamente é a resposta que dá São Tomás de Aquino, quando São Tomás de Aquino, o Gonçalo, no episódio anterior, na parte anterior que nós gravámos, o Gonçalo tinha comentado que São Tomás de Aquino dava apenas dois argumentos contra a existência de Deus, e um deles é o argumento do mal. E a maneira como São Tomás de Aquino responde ao problema do mal é muito interessante. Eu vou aqui traduzir assim um bocado assim em cima do joelho. No Caso outra vez fundo, tínhamos o texto, mas agora não o tenho aqui. não, eu tenho aqui em inglês, vou traduzir assim um bocadinho assim em cima do joelho. E no fundo o que diz São Tomás de Aquino em resposta a esta questão de porque é que há mal, ele até cita Santo Agostinho. Portanto, temos aqui muito interessante, temos aqui São Tomás a citar Santo Agostinho e a dizer: dado que Deus é o bem maior, Deus não permitiria qualquer mal existir na sua obra, sem ser de modo que a sua omnipotência e bondade fosse tal que pudesse trazer o bem, extrair o bem do mal. E isto é, diz aqui São Tomás, é a parte, e agora acabou a citação de Santo Agostinho, e agora São Tomás diz: esta é a parte da infinita bondade de Deus, que Deus permita o mal para dele produzir bem. E esta questão da ligação entre o sofrimento e a arte está mesmo na Pois mousse, está. é mesmo isto. Pois está, pois está, pois está. É outra resposta possível, né? Portanto, nós tocamos aqui a várias respostas possíveis ao problema do mal, que atacam o problema do mal de vários ângulos. Resolvem muitos casos, não é? Mas não resolvem todos os casos, como vimos. Não é? Haverá sempre mal Sim, inexplicável sim. para nós. No limite, para a adesão à fé ser uma escolha livre, não é? Tem sempre que haver algum resquício de dúvida, não é? Nunca pode. Exato, esta dimensão do nunca pode- mistério, na realidade. É um Sim, ser- sim. Eu ia dizer também, aqui que é uma coisa interessante de se ver, é que em relação a essas várias opções que vocês estavam a dizer, de como é que nós podemos agir diante do mal, não é? Diante do mal, é interessante olhar para as consequências de cada uma delas. E o que é facto é que se nós nos revoltarmos, ou seja, qual é que tem a melhor. Ou seja, não estou a dizer que as consequências mostram que a nossa visão é verdadeira, mas qual dessas opções é que tem as melhores consequências, não é? É aquela em que nós nos unimos à cruz de Cristo Sim. e através dessa união, não é? Vamos tentar superar melhor o mal, vamos unir-nos a ele sem compreender completamente. Mas enquanto se nós nos revoltarmos ou se nós ficarmos simplesmente letárgicos, não é? Tudo à nossa volta, principalmente se nos revoltarmos, tudo à nossa volta vai ficar pior, não é? Ou seja, verdade, o mal que já existe vai ficar ainda pior por facto de nós Mas fazermos Gonçalo, isto. repara que essa nem é a experiência do ser humano, quer dizer, sabe, do ponto de vista individual e isso acontecerá, mas imagina um tsunami que abala
uma ilha qualquer no Pacífico. Quer dizer, não fica o mundo inteiro em modo letárgico a olhar para aquilo a dizer que, meu Deus, sim, mas, e agora o que é que mas tu será estás logo? Ondas, vou-lhe chamar ondas de fraternidade, não é? Mas de facto, verdade. de solidariedade, É verdade. etc. A experiência comum é de que se alguma área do mundo, se alguma família, se alguma criança é afetada por algum mal, quer dizer, o impulso do homem. Quer dizer, depois podemos discutir de onde é que vem esse impulso, não é? De que exemplos é que nos deram que nos levam a ter esse impulso. Porque se calhar há 3, 4 mil, 5 mil anos nem sempre era assim. Mas hoje em dia está claro que há logo pronto, aquilo que hoje em dia se chama a solidariedade, não é? Ou seja, nós sentimos-nos impelidos a ajudar e a rezar por e a querer o bem de, não é? Portanto, a nossa porque experiência acaba por ser essa. as sociedades que têm mais condições para ajudar foram desenvolvidas com base numa matriz cristã, não é? Portanto, isso Exatamente, também se sim. Pois, explica. tens a Isso Cruz também- Vermelha isso- que aparece lá, quer dizer, a Cruz Vermelha não. Sim, mas, como- mas repara, ok, tens tu estás no meio do sítio onde aconteceu o tsunami. Se tu te revoltares contra Deus, vai ser tudo muito pior, não é? Se tu te revoltares e começares a. Não, é verdade, sim, sim, sim. Vai ser Mas tudo nunca muito vês. pior. Sim. O que eu estava a dizer é que nunca vês quer dizer, que eu saiba, nunca vemos pelo menos nos dias que correm, um sentimento generalizado de revolta, não é? Ou Sim, seja, há sempre uma generalizado, reação, não. há sempre uma reação que Ah, é sim. um reflexo dessa esperança que o Bernardo falava há pouco. Pelo menos parece-me a mim, e pronto. Agora, o problema é que depois as pessoas nem sempre fazem o salto de, se calhar, este bem que veio, porque mais uma vez a humanidade demonstrou, pronto, que existe entreajuda, que existe compaixão, que existe estima pelo meu semelhante, não é? Não, nem sempre fazem a ligação de que, se calhar, isso é um reflexo da própria bondade de Deus, não é? E que Deus Claro. permitiu o mal, Claro. precisamente, pronto, como dizíamos há pouco, para que daí viesse um bem. Nem sempre se dá esse salto. Bom, digam-me uma coisa sobre o problema do mal. Acham que há aqui mais algum ângulo? Bernardo e Gonçalo, Eu acho que falte- ficou completamente resolvido. Este tema está fechado. Não precisa. Está feito. Fecha a porta. Passamos ao feito. próximo. Não, Ateus, procurem a igreja mais próxima e batizem-se, porque Está já resolvido. está o assunto fechado. Não tem Estou a mais brincar. desculpas, certo? Não há mais desculpas, não é? Estou a Não, brincar. Não, eu acho que nós fizemos aqui um panorama assim por alto, mas tocámos aqui nos pontos essenciais. Eu não resisto a juntar aqui mais uma coisinha, e tem a ver um bocadinho com esta questão de distinguir entre a existência de Deus e o cristianismo em particular, não é? Porque é que somos cristãos. E eu acho que este problema do mal convida-nos a refletir acerca das qualidades do Deus cristão quando comparamos com outras teologias mais deficitárias, como por exemplo outros teísmos, o Islão tem várias deficiências, e é interessante fazer aqui esta comparação. O Deus que os cristãos defendem, que nós dizemos que é o verdadeiro Deus, o Deus sem distorções, o Deus que é teologicamente correto, para já é um Deus que não pede nada de irracional. Há pouco nós dizíamos que nós não conhecemos as razões pelas quais Deus permite o mal. E até isto mostra como nós cristãos estamos convencidos de que há razões. Deus não permite o mal de forma irracional. Nós estamos convencidos, mesmo quando nós conhecemos, de que há razões que Deus Mas é o tem para Logos. permitir o mal. Que Deus é o Logos. Portanto, isso é uma distinção enorme, por exemplo, entre o Deus dos cristãos e o Deus dos seguidores de Maomé. É muito importante isso. E depois eu também não resisto a fazer aqui uma sugestão de leitura, e é uma leitura super leve na versão em inglês, naturalmente não estou a dizer para lermos no latim, de Summa contra os Gentios. Porque São Tomás de Aquino, na Summa contra os Gentios, tem duas questões super úteis para o tema que trazemos aqui, e eu acho que são boas para fechar aqui um bocado o tema. No capítulo 95, São Tomás de Aquino diz que Deus não pode desejar o mal. Que há bocadinho falámos naquela distinção, que é uma coisa é dizer que Deus tolera o mal, nós dizemos isso como cristãos, mas nenhum cristão diz que Deus deseja o mal. E portanto, São Tomás de Aquino aqui a reforçar, Deus não pode desejar o mal. E a segunda parte muito importante é o capítulo logo a seguir, capítulo 96, em que São Tomás de Aquino, que Deus não odeia nada, nem qualquer ódio pode ser atribuído a Deus. Isto são características super importantes do Deus cristão e que formaram a nossa civilização e que distinguem o Deus cristão de outras teologias, não é, mais deficitárias. E posso só acrescentar uma Não resisti a dizer coisinha? isto. Não, e bem. Mas não Ainda tenho bem, nada sim. para dizer, Não- assim de repente não Mas me eu, vem não- nada eu aqui à também não cabeça. resisto a Eu dizer uma pensava que já coisa. tínhamos fechado o tópico. Deixa-me dizer uma Já coisa. ficamos, Deixa-me dizer uma coisa. Há Há sempre sempre mais coisas alguma para coisa. dizer, há sempre Mas coisas para é dizer. rápido, acho que
enfim, acho que não tem a ver também com isto, a diferença do Deus cristão, enfim, de outros teísmos, como dizia o Bernardo. Porque muitas vezes, pronto, de facto, as pessoas pensam como é que Deus permite o mal. Mas no cristianismo, Deus não só permite o mal, como o próprio Deus sofreu o mal. Portanto, existe uma isso. identificação com o E íamos próprio nos esquecendo Deus. do mais importante. Ainda bem que tu disseste isso. Não é? E depois Esquecemos. há a famosa, eu tenho sempre medo de adulterar. Bem, os nossos ouvintes já sabem que eu estou sempre a adulterar a Sagrada Escritura, mas há a famosa passagem na carta de São Paulo aos Filipenses, não é? Deus quer a condição divina, Jesus quer a condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas assumindo a natureza humana, coisa assim, sofreu até a morte e morte na cruz, não é? Portanto, aquela ideia Sim, de que é isso mesmo. Jesus era de condição divina, é igual a Deus, não é? Mas É Deus. obedeceu, não é? Sofreu, obedeceu até à morte e morte de cruz. Portanto, nós temos a graça de sabermos que até no sofrimento, não é? Até naquilo que parece mais antinatural, e de facto é antinatural até aí, sabemos do ponto de vista da criação, não é? Ou seja, Deus, quando criou o homem, não o criou propriamente para sofrer. Corrijam-me se eu estiver a dizer alguma coisa errada, mas o pecado original é que traz o sofrimento para a vida humana, não é? Portanto, ainda assim, Deus quis sofrer connosco para que no meio desta miséria, não é? No meio deste vale de lágrimas, nos pudéssemos identificar com Deus. Isso é um grande Sim. consolo, não é? Um grande consolo porque, pronto, É. não somos só nós que sofremos, é o próprio Deus que quis sofrer connosco e aliás, e a missa é um bocado isso, não é? Permite-nos voltar a identificar-nos com o sofrimento de Cristo, o sofrimento máximo que foi o sofrimento na cruz, a morte na cruz, para com ele, obviamente, ressuscitarmos. Pois também há a questão de que, e isto tem tudo a ver com o que o Bernardo dizia há pouco, não é? A questão da esperança e da confiança é que o sofrimento, a morte não tem a última palavra, não é? Portanto, Isso. depois da morte vem a ressurreição. No Onde entanto, está o teu aguilhão, não é? Onde está o teu exatamente, aguilhão? a morte não está orgulhão. Mas a questão é esta: não há ressurreição sem cruz, não é? Não há domingo da Páscoa sem Sexta-feira Santa. E acho que isto diz. Sim, isso. E eu acho que fica agora perfeito que nem ginjas, e nós depois podemos partilhar o vídeo. É um vídeo que nós recomendamos sempre. Nós já falámos também sobre isso, Gonçalo. Não sei se essa gravação já foi editada ou não, já não me recordo. Sobre o testemunho de um monge cartucho francês, cego, já nonagenário, já quase centenário. E a maneira como este monge fala é muito bonito, porque no fundo vemos a luz de Cristo no testemunho deste monge. No fundo, o monge agradece a Deus ter permitido que ele ficasse cego, que é uma coisa absolutamente da pessoa ficar. Olha, quando eu vi isso pela primeira vez aqui há uns 10 ou 15 anos, porque isso faz parte de um filme muito bonito que é Into Great Silence, um filme de 2005, que é um cineasta que passa umas temporadas com os monges cartuchos que o deixam filmar o dia a dia nas suas celas, e depois alguns deles falam muito pouco. O filme quase não tem ninguém a falar, e então este cartucho cego que fala em francês com uma voz muito baixinha, quase apagada, já quase com 100 anos, não é? E ele com um sorriso de cara a cara, não é? É um momento cinematográfico lindíssimo, e nós ficamos a sentir-nos um bocado parvos, porque realmente temos aqui um monge que passou grande parte da sua vida cego, não é? A agradecer a Deus a ter permitido que ele se tornasse cego, porque diz ele que no fundo ele está certo, que foi para o bem da sua alma. Isto é uma coisa que são aulas magistrais que uma pessoa aprende com os grandes santos e, os grandes em santos, particular os sim. mártires nesta matéria, eu acho que é uma grande resposta. É sempre São gigantes da alma, uma grande uma coisa impressionante, não é? Agora a sim, nossa capacidade limitada e quer dizer, os grandes santos e os mártires têm uma capacidade um bocadinho menos limitada do que a nossa. Portanto, também Sim, e no fundo é uma identificação com Cristo, não é? Muito bonito. Exatamente. Porque nós vemos como eles, em longas vidas por vezes, não é? Uns mais que outros, claro, identificam-se com Cristo, não é? Chegaram a um ponto de santidade que se identificam com Cristo. É uma coisa lindíssima de se ver, não é? Isso é possível, não é? Não é uma coisa inalcançável, não é? A meta da santidade não é uma coisa inalcançável. Mas enfim, já estamos a desviar-nos um bocadinho de tempo. Estamos aqui da santidade. E há bocadinho dizer que agora sim resolvemos o problema do mal. Pronto. Sim, agora sim. Agora já está resolvido. Está a chave feito. Encontrada ao fim de feito. 2025 anos. Mas então vamos. E o que é que segue? E o que é que segue no cardápio? O que é que segue no cardápio? É isso mesmo, Bernardo. Então, nós estivemos a ver, já desde o primeiro episódio, que há boas razões para a fé. Tivemos também a explorar um bocadinho quais é que poderiam ser as objeções à fé ou à existência de Deus e também tentámos explicar que não, o facto de haver mal ou as contradições ou as objeções que possam ser apresentadas
em geral não decorre necessariamente que não exista Deus. Isso mesmo. E agora resta responder a uma questão, parece-me, que tínhamos, se lembram os nossos ouvintes, na primeira parte, tínhamos partido aqui, se calhar, os temas deste episódio em 3 partes, e falta-nos aqui grandes uma áreas, parte, não é? Sim. as 3 grandes áreas, e falta-nos aqui uma área que é, ora bem, então se há boas razões para acreditar em Deus, e se durante muitos séculos o normal foi acreditar em Deus, não significa que fossem melhor do que as pessoas são hoje, são questões diferentes, mas quer dizer, se o normal, se o mainstream era ser cristão, porque é que hoje já não é assim? E foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.